Ao nos aprofundarmos sobre os meandros, os aspectos da República Velha, ela por si só se faz necessária para compreendermos a Revolução de 30, compreendermos a Constituição pós-Revolução de 30 e, consequentemente a isso, compreender o Estado Novo. Não podemos ser complacentes ou ficar alheios às perseguições durante o Estado Novo, das quais foram indiscutivelmente ferozes e vorazes, né, contra a oposição, inclusive colocando na ilegalidade o Partido Comunista, que posteriormente iria apoiar Vargas após, né, já na Constituição de 1946 e sua volta ao poder através do voto direto ali em meados dos anos 50. Nós precisamos ter a percepção das atitudes caudilhescas de Getúlio Vargas e, por que não autoritárias, visto que anterior à Revolução de 30 tínhamos a República do faz de conta, a República do voto de cabrestos, a República em que menos de 4% da população votava e os que votavam era em um sistema feudal de voto totalmente teatral, né? Esse sufrágio porque estava subordinado aos interesses de cafeicultores da época, revisando o poder entre São Paulo e Minas Gerais. De 1889, com o fatídico golpe republicano, que nada mais foi que um revanchismo de uma elite aquada pelo fim da escravidão e consequente assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Majoritariamente o golpe republicano ele foi um golpe totalmente aquartelado, desprovido de qualquer aderência popular, e a população na época, ali no 15 de novembro de 1889, só ficou sabendo, né, dias e dias depois deste golpe. E era de forma inequívoca, não sou eu que estou dizendo, mas os fatos dizem por si, para atender unicamente os interesses da aristocracia cafeicultora escravocrata da época. Nós compreendemos esse poder centralizador já com o governo dentro da República da Espada, com Floriano Peixoto, do qual resultou, né, de revoltas como ocorreram aqui no sul do Brasil, como os federalistas entre chimangos e maragatos, uma insatisfação deste poderio centralizador de Floriano Peixoto,
alinhado a uma política militaresca, por outro lado, atendendo uma aristocracia acuada, atônita por ter perdido a sua fonte de trabalho principal, que era os escravizados, visto do qual temos o lamentável dado e constatação que foi o último país nas Américas a abolir a escravatura. Não é ser complacente com a discricionariedade de Getúlio Vargas ao tomar atos compulsórios em seu primeiro governo, que foi totalmente centralizador. Mas o cinismo da elite paulista em 1933, pleiteando uma contra-revolução, e se falando em democracia, sendo que 3 anos antes tivemos uma república, uma republiqueta, onde o sufrágio era uma mera bravata colocada em papel. Então ficamos em uma dicotomia entre as leis trabalhistas, o sufrágio feminino, as férias remuneradas, o 13º, e sem deixarmos de mencionar que, de fato, o totalitarismo do Estado Novo, que foi comparável de forma atroz até 1964 e até o AI-5, no sentido de perseguição a opositores, visto o caso, do governo brasileiro que envia em 1939 Olga Benário Prestes e a entrega aos nazistas. Não podemos ser complacentes nesse sentido, mas precisamos entender que, apesar dos vícios que carrega a Segunda República pós-1930, precisamos entender que a Primeira República, já com o início da República da Espada, ela tinha como único objetivo, claro, um Brasil descentralizado, só que a descentralização era unicamente para atender os interesses escusos das elites locais.